Hoje em dia é muito comum ouvir frases como: "Eu não quero que o Estado venha me dizer o que fazer. Isso é responsabilidade do Estado. Eu sou a favor do Estado mínimo." Mas quem é esse tal de Estado? Fala pessoal, eu sou João Ortega compartilhando um pouco de conhecimento que todo brasileiro deveria saber, mas nem todos tiveram a oportunidade de aprender. Se você aprender algo novo com esse vídeo, tá ótimo. E se você já conhece o assunto também, não tem problema, mostra para alguém, porque o importante é compartilhar a informação, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é Estado. Para entender o que é Estado, a gente precisa primeiro entender a sua definição. Estado é um conjunto de elementos que caracterizam uma sociedade. E ele é formado basicamente por três coisas: as pessoas, o território e o poder que é exercido ali. Por exemplo, o Brasil é um Estado, porque ele tem esses três elementos. Nós temos as pessoas, e aí inclui tanto o povo, que são aqueles que nasceram aqui ou são naturalizados, quanto a população, que é quem está aqui, sejam os brasileiros ou estrangeiros morando aqui ou só de passagem. Nós temos também um território demarcado pelas fronteiras que mostram onde termina o Brasil e onde começam os outros países. Isso inclui solo, subsolo, espaço aéreo, as águas, até uma parte mais próxima do mar. E nós temos também o poder, que é a forma como tudo isso está organizado aqui. Como funciona, qual é a sua estrutura, como ele deve ser governado, e tudo isso é definido pela nossa Constituição. Agora espera um pouquinho. Nessa parte do poder é onde tem uma discussão política muito grande sobre qual é a função do Estado e qual deve ser o seu tamanho e força. Essa relação entre o Estado e o indivíduo. Mas essa discussão ela vai ficar mais lá para frente. Por enquanto, é importante entender bem o que é, para depois você pensar melhor sobre essa relação. A sua posição política provavelmente vai sair dessa reflexão. Did you guys pick up on that? Did. Something's wrong. Should we ask her? Bom, isso é o Estado: pessoas, território e poder. Hoje em dia é muito comum dizer que o Estado é o governo, mas a gente não pode confundir as duas coisas. O Estado é muito maior, é toda essa combinação de elementos que eu acabei de falar. O governo é quem está administrando isso nesse momento. É como se o Estado fosse um ônibus e o governo fosse o motorista dirigindo aquele ônibus, para você entender um pouquinho a comparação. Então agora é um pouco mais fácil de entender que algo que pertence ao Estado, ou seja, todos nós, recebe o nome de estatal. Quando você ouvir a palavra estatal, já pensa que é uma coisa pública de todos nós brasileiros e que está sendo administrada por quem está no governo. E aqui vale uma observação: não vamos confundir estatal, que vem de Estado, esse que eu acabei de explicar, com estadual, que vem de estados como São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul, que são na verdade unidades federativas. Para saber o que é uma unidade federativa, clica no link aqui em cima que eu já fiz um vídeo explicando isso. Agora que você já sabe o que é Estado e estatal, pensa um pouquinho, raciocina. Quando foi a última vez que você ouviu a palavra Estado ou estatal? Você consegue entender melhor agora o significado? Pesquisa um pouco e entenda o que estava acontecendo com relação a isso que você ouviu, porque isso também diz respeito ao que é seu. E é importante ter esse costume de sempre acompanhar, porque você deve cuidar do que é seu. Se os brasileiros passarem a acompanhar mais de perto o que acontece no meio público, vai ficar bem mais difícil para os aproveitadores fazerem as suas maracutaias. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho e o YouTube te avisa quando tiver um conteúdo novo. Se você aprendeu algo novo também, deixa sua curtida e já clica também para ver o próximo. Valeu!